Parte 2. Como a arte concreta vai ser inserida dentro do território brasileiro. Para vocês poderem entender um pouquinho a respeito da arte concreta, é importante saber o panorama social que o Brasil se encontrava. O Brasil já estava passando por algumas transformações políticas desde a época de 1940. E em 1940, algumas transformações físicas estavam sendo inevitáveis no território brasileiro. Dentre elas, um grande surto de desenvolvimento industrial, com implantação de indústrias, de empresas automobilísticas, inclusive da própria Petrobras. Sendo assim, alguns meios de comunicação começaram a existir, dentre eles a própria televisão. Esse clima de avanço e modernidade no território brasileiro fez surgir também alguns museus nas grandes cidades. Surge em São Paulo o Museu de Arte de São Paulo, a MASP, e surge no Rio de Janeiro o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ambos os museus, empenhados em adquirir acervos de arte e principalmente organizar exposições artísticas, vão ser peças fundamentais para poder diminuir a distância entre os artistas estrangeiros e os artistas brasileiros. Em 1950, o Brasil inaugurava um dos eventos mais importantes até então, a primeira Bienal em São Paulo. E é nesse encontro artístico que vamos ter a presença ilustre até então do artista suíço, designer gráfico e arquiteto Max Sibyl. Max Sibyl vai ser o porta-voz da arte concreta aqui no Brasil. A participação de Max Sibyl em exposições artísticas na MASP foi de muita importância, pois as obras apresentadas por ele foram influenciadoras para os outros artistas brasileiros, pois algumas das suas exposições, dentre elas a mais premiada como Unidade Tripartida, acabou caindo no gosto dos artistas brasileiros e até então acabou caindo no conceito de estudos do desenvolvimento da arte concreta dentro do território brasileiro. Assim, surge aqui alguns grupos artísticos concretistas, como o primeiro de todos, o grupo Ruptura. Um dos idealizadores do concretismo no Brasil foi o italiano Valdemar Cordeiro, que criou o grupo Ruptura. Nesse grupo faziam parte Lothar Charox, Geraldo de Barros, Luiz Sassolotto, Anatol Vladislau, Leopold Haar. O grupo Ruptura, eles seguiam regras rígidas e racionais, que era estabelecida com o concretismo europeu. O grupo Ruptura, ele não valorizava a expressão, a emoção, a realidade e nem muito menos a figuração. Ou seja, ele não estava interessado nos contextos sociais ou nas emoções do artista ou nas influências que ele sentia. Pelo contrário, o grupo Ruptura trabalhava uma arte pura, uma arte lógica, uma arte racional, uma arte clara, uma arte com um foco voltado para a abstração geométrica, ou seja, uma linguagem universal artística, onde ela seria reconhecida na Europa, na Ásia, na África e principalmente na América Latina. E no Rio de Janeiro vai haver aí o surgimento de um outro grupo artístico também, que vai falar a mesma linguagem concretista, vai trabalhar com a mesma linha de concretismo, porém um pouco diferenciada. Esse grupo vai se intitular como Grupo Frente e ele vai ser composto aí por alguns artistas importantes, dentre ele Ivan Serpa, Lígia Clark, Ligian Pape e Aloysio Carvão. Esse grupo à frente vai fazer uma organização de exposição concreta no Instituto Brasil Estados Unidos em 1954. E durante esse momento de amostra cultural, lá vai ficar claro que eles possuíam e apresentavam uma linguagem bem diferente do grupo Ruptura, ou seja, eles possuíam uma maior liberdade de expressão artística concreta em suas obras. Em 1955, outras amostras de arte organizadas pelo Grupo Frente no Rio de Janeiro vai possibilitar agora a inserção de outros
outros membros dentro do grupo. Dentre eles, Abraham Palatinic, Franz Weismann e principalmente Hélio Oiticica. Esses artistas vão trazer consigo mais ainda outras influências modernistas concretas na arte brasileira e agora principalmente voltada para a parte poética. Embora ambos os grupos carregassem consigo a ideia de artistas construtivistas, ainda assim ambos os grupos possuíam linguagens distintas. Enquanto o grupo Ruptura pregava a negação, a figuração, o simbolismo, as emoções e a subjetividade, o grupo Frente via nas figuras geométricas as possibilidades de experimentações dentro do campo concretista. Embora ambos os grupos organizassem exposições de arte para apresentar e divulgar a arte concreta aqui, mesmo assim, em 1957, esta bela iniciativa será desfeita por esses grupos possuir conceitos diferentes. Sendo assim, alguns artistas que compunham o grupo Frente, como Lygia Clark, Hélio Oiticica, Ligia Pape, eles acabaram explorando as suas experimentações, as suas artes dentro do campo concretista. E eles vão buscar outras fontes de experimentações. Eles vão buscar criar arte a partir das sensações e dos sentidos. Sendo assim, vai surgir agora a arte neoconcreta, que vai possibilitar abrir espaço posteriormente para a arte conceitual.